As epístolas do apóstolo Paulo são recursos indispensáveis para qualquer cristão que busca a Deus no mundo moderno. No vídeo de hoje, você saberá o que precisamos saber sobre elas. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre as epístolas do apóstolo Paulo. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que são as epístolas paulinas? As epístolas paulinas, ou as epístolas de Paulo, foram cartas escritas à igreja primitiva pelo apóstolo Paulo. Deus preservou muitas dessas cartas para nós como livros da Bíblia. Essas epístolas antigas contêm informações valiosas sobre a vida cristã moderna, ao mesmo tempo que nos fornece um retrato da igreja cristã primitiva. Paulo escreveu mais livros da Bíblia do que qualquer outro autor, incluindo Moisés, Salomão e qualquer um dos apóstolos originais. Ele é acreditado por ter escrito pelo menos 13 livros no Novo Testamento, 14 se incluirmos o livro de Hebreus. Seus escritos foram examinados por mais estudiosos e estudantes das Escrituras do que talvez qualquer outro autor da Bíblia. As epístolas paulinas são essenciais para ler e estudar se quisermos uma compreensão mais completa das Sagradas Escrituras. Mas o quanto você entende sobre esse livro? Por que eles foram escritos? Para quem foram escritos? Quais eram os problemas com os quais Paulo estava lidando nessas muitas cartas? O que é uma epístola? Epístola é simplesmente uma palavra que significa mensagem escrita ou carta. Algumas das epístolas de Paulo foram escritas em celas de prisão, comumente chamadas de epístolas da prisão de Paulo. Algumas são dirigidas a indivíduos e algumas são dirigidas às congregações. As cartas de Paulo foram principalmente ditadas a um secretário, exceto para a carta aos Gálatas, pelo menos parte do qual Paulo diz que escreveu com as próprias mãos. Paulo escreveu essas cartas ao longo de um período de aproximadamente 15 a 20 anos entre 48 e 67 d.C. As estimativas das datas em que essas cartas foram escritas variam ligeiramente de autoridade para autoridade, mas estavam dentro desse prazo geral. As epístolas paulinas e o começo da história da igreja primitiva. As cartas de Paulo nos fornecem uma visão sobre as congregações da igreja cristã primitiva no primeiro século. O que podemos aprender com essas 14 cartas que foram preservadas para nós sobre inspiração direta de Deus? Ao estudar cuidadosamente, podemos encontrar respostas para muitas perguntas tais como: quem eram essas pessoas para quem Paulo escreveu? O que elas acreditaram? Que desafios eles enfrentaram? Como os ensinamentos de Paulo diferem das práticas do Antigo Testamento? O que era importante para esses primeiros cristãos? Como eram as congregações de suas igrejas? Por que eles foram perseguidos tão severamente? As cartas de Paulo se aplicam a nós hoje? Cartas de Paulo em ordem cronológica. As epístolas paulinas não aparecem na Bíblia na mesma ordem que foram escritas. Nem todas as autoridades bíblicas concordam com a ordem correta das cartas de Paulo. Mas as pistas dos contextos dentro das próprias cartas, juntamente com evidências extra-bíblicas, nos permitem fazer uma suposição razoável precisa. A ordem é: 1 a Tessalonicenses, 2 a Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, possivelmente Hebreus, visto que o autor não é claro, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Quando Paulo não estava escrevendo cartas para as congregações da igreja primitiva, ele as visitava pessoalmente ou viajava pelo Império Romano para espalhar a mensagem do Evangelho. Essas viagens
estão registradas no livro de Atos, dando-nos uma visão extra tanto das próprias epístolas paulinas quanto da estrutura de tempo geral em que Paulo teria escrito essas epístolas. Por exemplo, os livros de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão teriam sido escritos enquanto Paulo estava sob prisão domiciliar em Roma. Paulo escreveu Hebreus? Não está claro se Paulo escreveu o livro de Hebreus ou não. Ao contrário de suas outras epístolas, seu nome não aparece em nenhum lugar da carta. Algumas tradições antigas atribuem o livro a Paulo, mas as primeiras cópias disponíveis dos manuscritos da Bíblia não incluem o nome do autor. O propósito das cartas de Paulo. Muito do conteúdo das epístolas paulinas visava corrigir os falsos ensinos e comportamento negligente que se infiltrava nas congregações da igreja primitiva. Não demorou muito para que heresia, falsas doutrinas, começassem a se infiltrar na igreja primitiva. Muito do conteúdo das epístolas paulinas visava corrigir os falsos ensinos e o comportamento negligente que infiltravam nas congregações da igreja primitiva. Mas Paulo também era um encorajador. Muitas de suas cartas são cheias de esperança, sempre perseverante. Ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava cheio de uma profunda preocupação por todas as igrejas. Ele não queria nada mais do que ver o povo de Deus permanecer fiel ao seu chamado e se juntar a ele, reivindicando a coroa da justiça. Como ele diz: a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amaram o seu aparecimento. Aqui estão apenas alguns dos tópicos que Paulo aborda nessas cartas: divórcio e novo casamento, falando em línguas, consciência cristã, obras e graça, dons espirituais, a ressurreição, vegetarianismo, escravidão, o papel da mulher na igreja, condução dos cultos da igreja, paternidade, identificar e nomear líderes da igreja, o lugar da lei de Deus em relação à salvação. Uma visão geral das epístolas de Paulo. Romanos proclama que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens e mulheres, sejam judeus ou gentios. Mostra o caminho para a vida eterna por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tanto o 1º quanto o 2 Coríntios foram escritos para a igreja de Corinto e lidam com a necessidade de reconhecer e eliminar o pecado de nossas vidas. A congregação é instruída a amar uns aos outros, a aguardar o glorioso retorno de Jesus Cristo a esta terra. Em Gálatas, Paulo estava lidando com alguns que tentavam convencer os gentios de que eles precisavam ser circuncidados para serem justificados diante de Deus. Paulo mostra que só podemos ser justificados e perdoados pela fé em Jesus Cristo. Então, precisamos viver no Espírito, produzindo fruto do Espírito que não infringe a lei. Efésios explica que Cristo que une as pessoas. Quando abraçamos a Cristo, deixaremos o velho homem e abraçaremos um novo estilo de vida. O caminho do amor, o modo de ajudar uns aos outros. Filipenses é uma carta para as congregações em Filipos, encorajando-os a continuar com suas boas obras a serviço dedicado a Deus. A congregação em Filipos foi uma fonte constante de encorajamento para o apóstolo Paulo. Colossenses é uma admoestação para resistir a algumas das ideias filosóficas pagãs da época, como o ascetismo e as ideias que se desenvolveram no gnosticismo. O caminho para Deus é por meio de Jesus Cristo e da obediência à sua lei moral de amor. As duas cartas aos Tessalonicenses tratam da questão de que quando Jesus Cristo retornará. Muitos esperavam que Cristo retornasse naquele tempo, mas, segundo a Tessalonicenses, revela que o tempo do fim será precedido por certos eventos que ainda não ocorreram. As epístolas pastorais de 1º e 2º Timóteo e Tito foram escritas aos ministros para tratar de questões que afetavam diretamente as congregações que serviam, como as qualificações para presbíteros e diáconos, ajudando viúvas e evitando argumentos inúteis, disputas tolas e todas as contendas. Na curta carta de Filemão, um membro de Colossos, Paulo tenta encorajar a conciliação entre Filemão e um escravo que fugiu dele e se tornou cristão. Hebreus não dá o nome de seu autor, mas algumas tradições antigas o atribuíam a Paulo. Hebreus trata a construção da nova aliança entre Deus e seu povo. A antiga aliança entre Deus e os descendentes de Israel
está agora sendo substituída por uma nova aliança tornada possível por um novo sumo sacerdote, isto é, Jesus Cristo. Se você quiser se aprofundar mais nesse tema que eu acabei de citar, vou deixar um card aqui em cima e também um link na descrição sobre como Jesus Cristo se tornou o nosso supremo sumo sacerdote. Em vez de bênçãos físicas, pela obediência à letra da lei para os descendentes de Abraão, pessoas de todas as nações que agradam a Deus, por se esforçarem para obedecê-lo de acordo com o espírito da lei, podem receber o dom de Deus, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. As epístolas paulinas apontam para o reino de Deus. O apóstolo Paulo foi um dos maiores servos de Deus e foi usado por ele para proclamar com ousadia as boas novas do vindouro reino de Deus ao mundo no primeiro século, e por meio dessas epístolas, a pessoas de todas as épocas. As epístolas paulinas não importam apenas alguns milhares de anos atrás. As lições que Paulo ensina nessas cartas são igualmente importantes para nós hoje, à medida que também caminhamos em direção à coroa da justiça. Então, cada uma dessas cartas é de vital importância para entendermos. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.